Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão no presbitério, caros irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela rádio Sintonia do Vale, a liturgia de hoje continua a nos oferecer a temática da casa do Senhor, esta casa que o Senhor escolheu para habitar no meio de nós e se fazer próximo de todos aqueles que desejam de coração sincero e de coração reto se aproximar dele. A primeira leitura de hoje nos apresenta a oração de Salomão diante do Senhor e que nos chama a atenção esta proximidade que Salomão busca ter com Deus, sobretudo de falar da casa, deste local na terra em que nós, como seus filhos, possamos nos aproximar dele, estar com ele. Por isso que no Salmo entoávamos que quão amável é este lugar, quão amável é esta casa, essa casa do Senhor que nos acolhe, esta casa do Senhor que nos abriga, essa casa do Senhor que nos conforta e nos consola em todas as nossas aflições. No entanto, meus irmãos, ao mesmo tempo que esta casa nos consola e nos conforta, é nesta mesma casa que nós ouvimos a voz do Senhor, esta voz que nos instrui, esta voz que nos orienta, mas também essa mesma voz que nos educa e nos leva para a missão. Jesus hoje no Evangelho chama a atenção dos fariseus e também chama a nós, discípulos do Senhor deste tempo, que nós precisamos estar sempre atentos aos mandamentos do Senhor. Com muita facilidade nós vamos agregando e devemos agregar, obviamente, valores éticos, morais, mas esses valores precisam estar sempre pautados no querer de Deus para a nossa vida, na sua palavra que nos instrui, na sua palavra que nos orienta. É na casa do Senhor que nós vamos ouvir atentamente esta voz de Deus. É na casa do Senhor que nós vamos ouvir atentamente a sua vontade para a nossa vida e buscar vivê-la retamente neste mundo. Ora, meus caros,
nós somos discípulos do Senhor. Nós somos hoje testemunhas do Evangelho para este mundo. E para que sejamos de fato testemunhas do Evangelho, é necessário que nós ouçamos esta voz e busquemos praticá-la no nosso dia a dia. Não pautada naquilo que nós queremos, não pautada em cima dos nossos próprios interesses, mas pautados exatamente na vontade de Deus, na vontade do Senhor. Pelo batismo, nós também nos tornamos moradas do Altíssimo. Nós também buscamos com que Ele possa habitar dentro de nós, uma vez de que, instruídos pela palavra e alimentados pelo seu próprio corpo, Ele se torna parte da nossa vida, parte do nosso ser. E por isso, nós não podemos viver de qualquer modo, nós não podemos viver e agir de qualquer forma. Jesus hoje chama a atenção dos fariseus e dos mestres da lei, mas chama também a atenção nossa, para que possamos de fato buscar aquilo que é essencial para a nossa vida, o seu próprio mandamento, a sua própria palavra. É ela que nos instrui, é ela que nos molda, é ela que faz com que cada um de nós sejamos autênticos discípulos. E é por ela e somente com ela que nós vamos ser autênticos discípulos para este mundo. A palavra de Deus no domingo que passou nos chamava a ser sal da terra, a dar sabor a este mundo e também a ser luz neste mundo. Ou seja, essa luz de Deus que irradia em nossa vida precisa também clarear a vida de tantas outras pessoas. Sejam aquelas que estejam dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente acadêmico, no ambiente social, aonde quer que nós estejamos. Nós irradiamos a luz de Cristo que passa por nós, à medida em que nós ouvimos a sua palavra, e esta graça santificante operante em nossa vida irradia também na vida das outras pessoas. Portanto, meus caros, que possamos de fato abrir o nosso coração, dilatar o nosso coração neste local, neste santuário, que é a casa de Deus, aonde Ele habita, onde Ele se faz presente e quer também ser presença em nossa vida, mas não sejamos apenas um ato litúrgico, não façamos apenas um ato litúrgico, um ato ritual, mas seja de fato um encontro com o nosso Deus aqui, neste local, um encontro que muda a nossa vida, que transforma o nosso ser, um encontro que orienta a nossa existência, para que possamos viver autenticamente como discípulos do Senhor, instruídos pela sua vontade e pela sua palavra, para sermos no mundo canal da graça de Deus na vida de tantos irmãos e irmãs. Que Santa Escolástica, que hoje nós celebramos, e a bem-aventurada Virgem Maria nos acompanhe, nos proteja e nos interceda por cada um de nós, hoje e sempre. Amém.